para a questão número 2 e última. 2022/2, Formosa. Tererê não é chimarrão. Eu não sabia. Eu não entendo nenhuma dessas bebidas e nunca provei muito assim para saber. No início eu não gostava e depois eu não provei mais. É capaz de eu gostar hoje. Enfim, eu gosto de chá mate, mas eu acho que eu não tomei fã de chimarrão, nem de tererê. Tereré, enfim. Ambas as medidas são preparadas com a mesma erva mate, em recipientes que são parecidos. Chama cuia para o chimarrão e aguampa para o tererê. E tomados utilizando o mesmo tipo de bomba, que é um utensílio para filtrar e sugar a infusão. Eu não entendo, tá? Mas não precisa entender para resolver a questão, veja bem. É legal entender, depois se quiser dar uma pesquisada é legal, até deveria. Mas fica mais interessante. Mas vou responder sem entender perfeitamente isso aqui, que eu não sou especialista nessas bebidas. Porém, existe uma grande diferença entre eles, a temperatura. Aí começa realmente o coração da questão. Enquanto o chimarrão é feito com a erva em água quente, porque é tomado no sul, né, em regiões frias, bastante propício para regiões frias, o tererê é preparado com água fria ou gelada, que você toma em regiões quentes. Isso faz dele uma bebida extremamente refrescante, ideal para regiões quentes. Ponto. Imagine que uma pessoa resolveu tomar a bebida, mas não tinha disponível água fria para fazer então o tererê, provavelmente, né? Ele quer fazer a bebida fria, ele vai fazer o tererê. Então ela reservou 1 litro de água, separou 1 litro de água. Aqui é sempre bom lembrar que 1 litro, apesar de que um vestibular bem feito ele vai te passar informações para você calcular isso, mas é sempre bom lembrar que 1 litro de água, água pura, né, densidade 1 grama por centímetro cúbico, que às vezes a água do mar não tem essa densidade, 1 litro dá 1 quilo. Tá? 1 litro de água, não é qualquer líquido, todo líquido que tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico ou 1.000 quilogramas por metro cúbico, cada litro tem massa de 1 quilo. Ponto. Beleza? Então, 1 litro de água, ou seja, 1 quilo de água ou 1.000 gramas de água coletada a temperatura ambiente, então ele tem lá 1 litro que está a 30 graus Celsius, então ele está numa região relativamente quente, né? Quente, 30 graus Celsius. Mais um motivo que vai tomar o tererê. Em uma garrafa térmica e adicionou cubos de gelo a menos 10 para resfriar. Então, tinha aquela temperatura 30 graus e ele vai resfriar jogando cubos de gelo que estão a menos 10. Observe que não é o tradicional, ó, o nível não vai jogar só aqui, é o cubo a zero, que você só tem que derreter. Não, esse cubo tem que aquecer até zero para depois derreter. Então, presta atenção. Aí ele te dá tudo o que você precisa, até a mais. Calor específico do gelo, menos 10 graus Celsius a menos 10 graus Celsius, 0,5 calorias por grama grau Celsius. Calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius. Calor de fusão, fusão é derreter o gelo, né? Gelo sólido para líquido, 80 calorias por cada grama. Calor de vaporização, que eu nem vou usar, 550 calorias por grama. 1 caloria, 4,2 joules, que eu também não vou usar. É bom que isso é legal te dar informações extras, porque primeiro te ajuda em outras questões, em outros vestibulares. Segundo, ele testa se o aluno é daquele que joga a fórmula às cegas, tentando resolver, que é o aluno que precisa se preparar melhor, porque não basta conhecer a fórmula, se você não entende, pelo menos o geral, o básico de como ela funciona, para que ela funciona. Então, eles separam o aluno que joga qualquer fórmula e o aluno que sabe qual fórmula, para que ela serve. Não precisa saber deduzir as fórmulas, saber para que ela serve, o que significa cada variável e como que ela se encaixa com o contexto. Que é isso que eu tento mostrar nas aulas todas, já são, nessa gravação, são quase 700 nessa plataforma, tá? Calor específico do gelo, então deu tudo aqui. E a massa específica da água, ele deu a densidade, tá? 1.000 quilogramas por cada metro cúbico, tá? Então, cada metro cúbico de água tem 1.000 quilos, só que 1 litro, um metro cúbico dá 1.000 litros. Né? Isso aqui você tem que saber, isso aqui é importante saber. Se você não lembrar de 1 quilo para 1 litro, você tem que saber que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Ou seja, para você passar de metro cúbico para litro, você multiplica por 1.000. Claro que se for fazer o contrário, você divide por 1.000. Então, pensa comigo. Se cada metro cúbico são 1.000 litros de água, tem 1.000 quilos, 1.000 litros de água tem 1.000 quilos, 1 litro de água tem 1 quilo. Pronto, acabou. Tá? Dada a situação, você vai ver verdadeiro ou F falso para as alternativas. Aí, olha só, essa aqui é bom que eu vou ensinar uma técnica que eu digo que é para resolver as questões mais complicadas que podem cair aqui ou em outro vestibular desse tema. Não do vestibular, desse tema, de calorimetria, de equilíbrio térmico.
que é quando você não sabe, com certeza, onde foi que aconteceu o equilíbrio, a qual temperatura se ocorreu o equilíbrio, ou seja, você não consegue saber em qual estado físico estava cada parte do que você pôs em contato, na hora que entrou em equilíbrio, em qual estado físico cada uma delas se encontra. Porque quando você sabe o estado físico final de cada objeto, é só você fazer as transformações, somar e dizer que é zero. Mas e quando você não sabe se o equilíbrio vai ser água líquida, mistura de água líquida e gelo, ou apenas gelo? Porque se você pega a água e joga um pouquinho de água, joga uma tonelada de gelo ali, a água se congela. Mas na maioria das questões você joga um pouquinho de gelo num monte de água, então o gelo derrete. Mas você não sabe. Então, eu vou ensinar mais uma vez, que eu já ensinei em diversas aulas por aí, se pegar de calorimetria na parte estudando por assuntos, como que resolve a questão assim, que eu chamo de balancete energético. Vamos aprender a técnica? É técnica. Porque a equação, eu vou usar só as mais batidas de todas, que a maioria, não todos, mas a maioria de vocês sabe que eu vou usar a quantidade, a equação da quantidade de calor sensível, que é quando há mudança de temperatura, que é o famosíssimo, vocês adoram frases, eu sou péssimo, eu só lembro dessa, que macete, onde Q é a quantidade de calor sensível, porque sensível por quê? Você usa o calor específico sensível, que é quando tem mudança de temperatura, vezes a massa, vezes a sua temperatura. E vou usar a quantidade de calor latente. Que é o QMOL, né? QMOL. L é o calor latente, a massa é a quantidade de calor. Só essas, mas a técnica que é o mais importante, então presta atenção. O que é o balancete de energia? Você artificialmente vai levar todo mundo, vai forçar, digamos assim, todo mundo para um ponto em comum, ao seu critério. Eu gosto de levar todo mundo a água líquida a zero. Fazer todo mundo, porque geralmente essas questões têm água e gelo. Eu gosto de fazer todo mundo ficar a 0 graus Celsius. E quando tem dois copos que é a zero, por exemplo, a zero tem gelo e água, eu levo o gelo à água. Eu deixo todo mundo em água a 0 graus. E a partir dali, eu vejo se sobrou energia ou se faltou energia. Balancete. Porque tem que zerar. Tem que zerar. Se der um balancete negativo, eu tenho que acrescentar energia ali ao sistema para zerar. Por que tem que zerar? Porque é equilíbrio térmico, é um sistema fechado, onde estão trocando calor. Então, o que um perde, o outro pega. Então, se um dá menos 1000, esse aqui dá mais 1000, tem que dar zero. A soma dos calores trocados tem que dar zero. Então, como eu vou fazer algo artificial, ou seja, que não condiz à realidade, eu vou descobrir só quanto precisaria para a água ir a zero, para o gelo todo ir a zero e depois derreter, para ficar todo mundo junto lá, água a zero. Agora que está todo mundo água a zero, virou uma massa só de água a zero, que é a soma do gelo com a massa da água. Se tiver negativo o balancete, eu acrescento energia para zerar. Se tiver positivo o balancete, eu removo energia para zerar. Vamos fazer? Para vocês verem na prática. Tá, aqui, eu vou começar aqui para já usar um pouquinho aqui que a gente vai usando os dados. Vou primeiro fazer a água que está a 30 e até a água a zero. Como vocês sabem, quem acompanha as aulas sabe que eu acho bem legal e acho importante você fazer desenhos bem simples assim, porque eles ajudam a você entender o que está acontecendo e até controlar os dados direitinho da informação, do enunciado. Então, a primeira transformação que eu vou fazer é a água de 30 graus indo para a água a 0 graus. Eu vou chamar esse Q aqui de Q1. A massa de água é 1 litro, então são 1000 gramas. Vou usar em gramas porque as unidades do resto tudo está em gramas, ó. Tirando a densidade. Então, aqui vai 1000 gramas. Perfeito? Essa aqui eu vou fazer o quê? Q tem variação de temperatura, então é Q macete. Vai ficar Q1, massa 1000, como é água, é 1 caloria por grau Celsius, e a variação, cuidado, é de 30 para 0, é final menos inicial, ou seja, dá menos 30. Então, Q1 é menos 30.000 calorias. Né? Menos 30.000 calorias. O que significa o menos, professor? Significa que a água, para ir de 30 a 0, ela perde energia. Claro, está ficando mais fria, está perdendo energia térmica. Né?
Então, o calor está indo embora dela. Quanto? 30.000 calorias. Ela precisa perder para ir toda ela, esse 1 litro a zero, ela precisa perder 30.000. Ou seja, quando ela quer dizer perder, é que ela está cedendo. Tó, ambiente. Tó, gelinhos. Peguem 30.000 calorias. Eu estou dando. Ela está perdendo, então ela está jogando para o ambiente. Você tem que interpretar esses sinais. Não os sinais do universo. É os sinais da conta, o mais e o menos, tá? Esses sinais você tem que interpretar. Agora, eu vou pegar o gelinho. Eu não sei quanto tem de gelo. Cada item, ó, no primeiro item ele vai jogar 100 gramas. No segundo item, 200. No terceiro item, 300. Eu vou chamar então de mg, massa do gelo. Então, vou desenhar aqui um gelinho, que vai ser o representante ali de todos os gelos que ele vai jogar. Tem aqui o gelinho. Primeira coisa, ele não pode derreter direto, porque ele está a menos 10. O nível não ia facilitar a sua vida, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é aquecer o gelo de menos 10 para 0. E vou chamar isso aqui de Q2. E a massa eu vou chamar de mg. Tá? Então, o Q2, como tem variação em temperatura, é mc delta θ também. A massa é quanto? Não sei, mg. O Czinho é do gelo, 0,5. E a variação de temperatura é de menos 10 para 0. Observe que isso dá uma variação positiva. Final menos inicial, 0 menos menos 10. Então, vai dar a variação de 10 positivo. Então, o Q2, eu não sei exatamente, vai depender da massa, mas é 10 vezes 0,5, que dá 5 mg. Tá, aqui tem a energia que ele vai absorver para esquentar. Dependendo da massa, você troca aí o mg pela massa respectiva, a gente vai ver item a item. E qual que é o outro, para terminar o balancete? É esse gelo que chegou a 0 derreter. Então, agora eu vou fazer um desenho aqui do gelo a 0 graus. E ele vai virar água a 0 graus. Por quê, professor, está derretendo o gelo? Porque aqui eu não congelei a água, eu só fiz ela chegar a 0. Eu quero que todo mundo vire uma grande massa de água a 0. Tem que ter um ponto em comum para fazer esse método balancete. Q3 e a massa, de novo, é o gelo que derreteu em mg. Não sei quanto é, mas agora não tem variação de temperatura, é mudança de estado físico, então eu uso o Q mole. Então vai ficar, chamar isso aqui de Q3, chamei já. Aqui vem mg. E o L, você olha na tabelinha do gelo, ó, calor de fusão, derreter gelo, 80. Então, o Q3, para ficar mais bonitinho, colocar o número na frente, 80 mg. Pronto! Agora eu vou responder item a item. Olha como vai ficar menos complicado. Item A. Se a pessoa adicionou 100 gramas de gelo à água, o equilíbrio térmico foi atingido a uma temperatura inferior a 20. Será? Bom, agora eu sei que foi 100 gramas, né? Então, eu consigo calcular o Q2, que é 5 vezes 100, para o item A, né? Que dá 500, o quê? Calorias. 500 calorias. Q3, que é 80 vezes 100, que dá 8.000 calorias. Faz o balancete. O que é o balancete? Chamar de B, de balancete. É a soma. Q1 mais Q2 mais Q3. Vai dar menos 30.000. Lembra que o Q1 é menos 30.000, que é o que a água cedeu. Mais 500 mais 8.000. Isso aqui vai dar um balancete de menos 21.500. Ah, deu negativo. Qual a interpretação disso, professor? Que a água cedeu mais do que precisava. Ela deu 30.000 de calorias. O gelo já derreteu só com 8.500 e sobrou 21.500 perdido pelo ambiente. Quando todo mundo se encontrou a 0, acaba ficando 21.500 no ar, digamos assim, entre aspas, no ar. O que você faz com ele? Você tem que reabsorver, você tem que somar. O balancete não tem que zerar. Então, você vai pegar essa massa de água e vai colocar Q positivo na massa toda, que agora é água com o gelo que derreteu tudo junto. Então, se são 1.000 gramas de água e 100 gramas de gelo, são 1.100. Eram 100 gramas de água, 1.000 gramas de água e 100 gramas de gelo, agora tudo derreteu, a água já ficou a 0 e o gelo derreteu, então agora você tem uma massa de água de 1.100.
que você vai repor essa energia que perdeu e ninguém pegou, vai ter que voltar, né, porque não tem ninguém mais para pegar. Você pode interpretar de várias maneiras. Então, vamos lá. Menos 21.500, o balancete você coloca um sinal trocado, se quiser macetezinho, né? Você vai fazer Q igual a MC delta θ. Tá tudo ok? Acho que eu vi um barulho, tá gravando tudo ok? Acho que tá. Q igual a MC delta θ. Aqui eu vou pôr positivo, né? Porque o balancete deu negativo, para zerar. A massa é de 1.100, porque é 1.000 da água mais 100 do gelo que derreteu e virou água. Agora tudo em água, então o Czinha da água é 1. E eu vou descobrir a variação de temperatura. Como já está a zero, a variação de temperatura já me dá a temperatura final. Ó, que legal. Pronto, agora a única parte de uma continha. Dá para simplificar por 100 dos dois lados. Olha que legal. E fica 215 por 11, que aí você dá pause e treina a sua continha. Vou olhar minha colinha. 215 por 11 dá aproximadamente 19,54. Se eu não errei conta, que eu fiz no papel, às vezes está cansado, acho que não errei não. 19,54. É aproximadamente? É. Não dá arredondado isso aqui. Eu dei uma arredondada. Mas, de qualquer maneira, ele fala que a afirmação dele é: se a pessoa adicionou 100 gramas de gelo a zero, o equilíbrio térmico foi atingido a uma temperatura inferior a 20. Não falou que é igual, é inferior, e com certeza é. É 19 uns quebrados. Verdadeiro. Agora, observe que eu vou repetir o processo no B e no C. Igualzinho. Praticamente igual, só tem que adaptar. Então, para quem já pegou a ideia e quer testar, pode dar pause, tentar fazer o B e o C sozinho. Sozinho. Eu vou fazer aqui. A única diferença do item B é que ele joga 200 gramas de gelo agora, né? De gelo, o equilíbrio térmico foi atingido a uma temperatura inferior a 10. Vamos ver? O que eu vou fazer? Eu vou calcular o Q2 e o Q3 novamente, porque o Q1 já tem. O Q2 é 5 mg, só que agora o mg é 200. Então, o Q2 vai dar 1.000 calorias. O Q3 é 80 mg, então é 80 vezes 200. Então, o Q3 vai dar 8 vezes 2, 16 com 3 é 16.000. E agora veio o balancete, Q1 mais Q2 mais Q3. Nem vou pôr o B lá na frente, não precisa, né? Vai ficar 1.000. Não, Q1 é menos 30.000, né? Vamos colocar na ordem certinho. Menos 30.000, mais 1.000, mais 16.000. Cuidado para não esquecer nenhum zero, eu sempre faço isso. Ah, agora era bom colocar balancete, para não ficar toda hora escrevendo Q1 mais Q2 mais Q3. Vou colocar, mudei de ideia. Aí vai dar menos 30.000 mais 17.000, que vai dar menos 13.000. De novo, deu um balancete negativo. Por quê? De novo, a quantidade de gelo que eu pus não é suficiente para congelar a água. A água cedeu energia, derreteu todo o gelo e ainda deu de sobra, deu a mais, ela deu demais, é um balancete negativo. Significa que ela perdeu energia demais, tem que zerar, porque tem que dar o que um ganha, outro perde, tem que dar zero. Então, eu preciso fornecer aí para esse sistema novo, que é tudo água. Cuidado que agora não é mais 1.100, é 1.200, né? Porque eu acrescentei 200 gramas de gelo. 13.000. Beleza. Então, vamos lá. Q igual a MC delta θ. 13.000. Eu vou pôr positivo aqui, né? Do negativo tem que acrescentar 13.000. Tem que colocar o sinal trocado. A massa agora é 1.200. Czinho de novo é a água e vou achar a variação de temperatura. Novamente, você pode dividir por 100. E fica 130 por 12. Se você quiser ainda, ó, por 2. 65 por 6. Isso aqui, dá pausa e faz a continha, vai dar aproximadamente, cadê? 10,83. Se eu não errei conta. Está arredondado aqui, aproximadamente. Mas saberia que daria um pouquinho mais que 10, né? Porque 60 por 6 dá 10. 65 vai dar uns quebrados a mais. Então, e aí ele afirma que se a pessoa adicionou 200 gramas de gelo, o equilíbrio térmico foi atingido uma temperatura inferior a 10 e deu 10,83 aproximadamente. Então, foi superior a 10. Por isso, o B é falso. Agora, com 300, o equilíbrio térmico foi atingido a zero. Será? Vou fazer de novo. Cabe? Vou fazer mais apertado aqui, hein? Vamos fazer mais rapidinho. Q2 vai ser 5 vezes 300, vai dar 1.500. Vou fazer mais compacto. Q3
vai ser 80 vezes 300, que vai dar 24.000. Essa aqui não precisa fazer o balancete, você vai ver, porque ele falou que o equilíbrio foi a zero. Para o equilíbrio ser a zero, é porque a água deu, porque o gelo pegou exatamente os 30.000 e derreteu e parou, né? Ou ele pegou 30.000 e mais um pouco, até congelando a água. Né? Vai começar a congelar, ou mais, né? O gelo tinha que ter pego 30.000 ou mais para ficar um equilíbrio a zero. Aí ele fica a zero até congelar toda a água, né? Mas aqui você já percebe que o gelo absorve, que é o Q2 mais Q3, não chega a 30.000. Vamos fazer uma análise um pouco diferente nessa, ó. Um pouco mais compreendendo o que isso é. Q2 mais Q3, você pode ver que vai dar 25.500. Ou seja, se eu tirar os 30.000 aqui, ainda vai dar um balancete negativo de 4.500. Que essa massa vai absorver, então assim, o equilíbrio vai ser um pouco acima de zero. Se desse exatamente 30.000, significa que o gelo absorveu 30.000, a água cedeu 30.000 e pararam ali. Água zero. Perfeitinho. O equilíbrio foi a zero. Se o balancete desse mais que 30, o balancete acabasse dando positivo, que isso aí você daria zero. Se o balancete deu zero, é porque realmente parou ali onde eu estipulei, com o valor que eu fiz artificialmente, né? Joguei todo mundo a água zero. Se o balancete desse positivo, significa que eu tinha que pegar agora o sistema e começar a remover a energia que eu dei a mais, fazer energia negativa, o que faria aquela massa de água começar a congelar. Mas ainda ficaria zero. Só passaria a ficar negativa se toda aquela massa de água, de gelo e água que derreteu, congelasse. E aí continuasse ainda a resfriar. Tinha que ser muito gelo. Tá? Então você não precisa terminar a conta e fazer o item C. Por quê? Se o balancete ainda vai dar negativo, é porque essa energia vai ter que ser reposta e vai aquecer um pouco aquela massa de água. Então não tem, mesmo que fique 0, não vai ser zero. Não tem como ser zero o equilíbrio. Então, portanto, eu já tenho como afirmar que o item C é falso. Agora a última, tem que tomar muito cuidado. Não precisa fazer conta nenhuma, mas é um pouco capciosa porque tem questões que trabalham com isso de outra forma. Já vi, mas aqui vão ser o mais rigoroso, digamos assim. A temperatura de equilíbrio térmico, ele está afirmando que a temperatura de equilíbrio térmico é inversamente proporcional à massa de gelo adicionada à água. Aí você pensa, quanto maior a quantidade de água, eu fui aumentando a quantidade de gelo adicionada à água. Aqui foi 20, foi 19 alguma coisa, aqui foi 10 alguma coisa, ele foi diminuindo a temperatura de equilíbrio. Aí, nesse contexto, nessa afirmação, digamos, não matematicamente precisa, mas genérica, que eu já vi até questões trabalharem com isso, mas é minoria, seria verdadeiro. Quando um cresce, outro decresce. Mas, matematicamente falando, para que duas grandezas sejam inversamente proporcionais, eu teria que ter algo assim. Quando uma duplica, a outra cai pela metade, exatamente. Quando uma triplica, a outra cai para 1/3 exatamente. E só com o que eu já calculei no item A e B, eu já vejo que a D é falsa. Por quê? Do A para o B, eu fiz o quê? Eu multipliquei por 2, exatamente a massa de gelo inserida, que é aqui, ó, a massa de gelo adicionada. A temperatura tinha que ter caído de 19, uns quebrados para exatamente a metade. E a metade 19, metade 18 é 9, seria 9,5. Mas a gente viu que ela cai para 10,83, não cai para metade 19. É aproximadamente, mas não é exatamente. Então, matematicamente falando, rigorosamente falando, que é o mais correto, você tem que pensar primeiro quando alguma coisa falar. Né? A primeira coisa que você tem que pensar é se realmente é preciso. Não basta que quando um cresça, o outro decresce. Aumentei a quantidade de gelo, a temperatura de equilíbrio diminuiu. Isso não é suficiente para dizer que as grandezas são inversamente proporcionais. Não é a temperatura de equilíbrio. Para eu afirmar categoricamente, quando eu duplicasse o gelo, a temperatura de equilíbrio tinha que cair exatamente para metade. E não cai. Então, é falso. Tá? Não precisa nem fazer conta. Era só olhar, porque o próprio... Isso é típico da Univ. Os cálculos que você fez no A, B e do C você podia ver, porque do A para o C você multiplicou por 3, depois fica para casa. Finaliza ali o cálculo da 3, faz a mesma coisa que eu fiz no A e no B, e veja que a temperatura de equilíbrio vai dar, sei lá, uns quebrar de menos que 10, claro.
mas não vai ser exatamente 1/3 de 19,83. Posso te garantir. Isso, mesmo que coincidentemente viesse a ser, o que eu acho que é virtualmente possível, tem que ser sempre, tem que valer para qualquer 2. Se eu encontro um par que eu dupliquei e não caiu pela metade, acabou, não é inverso, não são grandezas inversamente proporcionais. Perfeito? Então, eu fico com VFFF.